Muito bem. Boa tarde. Muito obrigado por virem aqui ouvir o tema de hoje, o tema que eu vou apresentar para vocês. Sejam bem-vindos. Nós vamos falar sobre culturas vencedoras, como o propósito engaja colaboradores, clientes e gera resultados. Antes de eu começar a falar, acho que é importante eu entender quem está falando aqui, né? Fica uma coisa estranha, né? Quem é esse cara que está aí na frente falando para nós? Bom, eu sou o Rogério Quelucci, eu trabalho com treinamento há 26 anos, eu me intitulo como professor, palestrante, coach, também animo festas, faço batizados, então o que for preciso na área de comunicação, mas deixando a brincadeira de lado, a nossa empresa, a HighMind, eu sou fundador da HighMind, ela é uma empresa de treinamentos que trabalha com vendas, assim como várias outras empresas aqui, mas que o nosso foco é trabalhar com o desenvolvimento do propósito, fazer com que os colaboradores das empresas percebam o porquê fazem o que fazem para que o seu como saia de forma melhor. Mas muito bem, nós trouxemos aqui o assunto que foi proposto e é preciso pensar por que falarmos sobre culturas vencedoras e por que falar que o propósito engaja e gera resultados. Eu trouxe aqui uma reflexão que veio da revista Exame, de uma matéria de 2012, e essa matéria trazia a seguinte pesquisa, o seguinte dado do nosso mercado. Ele dizia que o trabalhador brasileiro, em média, ele gera 1/5 apenas da riqueza que um funcionário, que um colaborador norte-americano gera. Então esse é um ponto de atenção para nós aqui no Brasil. O segundo ponto que a revista, e que eu destaquei aqui da revista, da matéria, mesmo com a jornada melhor, os alemães, eles conseguem ser 4 vezes mais produtivos do que o trabalhador brasileiro. É claro que a gente poderia abordar aqui inúmeros motivos que levam a essa situação. A baixa escolaridade, falta de estrutura, falta de recursos, mas entre todos os motivos pesquisados, um deles é o engajamento pelo propósito. Então, falar de engajamento, falar de envolvimento e comprometimento com a empresa é fundamental hoje em dia, ainda mais num mercado tão competitivo como hoje nós vivemos, em que cada centavo economizado ou cada centavo gerado faz diferença para a vida, para a saúde financeira de uma empresa. Muito bem, só que isso é do ponto de vista da empresa. Se eu engajar, eu gero resultado. Mas a grande questão é, eu não consigo engajar se eu não considerar o ser humano. Se eu não considerar que aquele profissional, antes de ser um profissional, é um ser humano e precisa ser tratado como tal. Portanto, quando eu falo de engajamento e de despertar a percepção de propósito para o ser humano que está inserido na empresa, eu tenho que lembrar que através do trabalho, ele consegue gerar riqueza para ele, para a sociedade, para a família. Ele consegue se sentir mais colaborativo, ele consegue dar um significado à sua vida, e ele consegue com isso ter mais satisfação, ele vive com mais felicidade. Então aí eu consigo um outro resultado. Horas, eu pego um ser humano, eu trabalho com ele o conceito de propósito, e lembrando que se eu falo qual é o seu propósito, se eu ajudo a perceber qual é o seu propósito, eu consigo também mostrar para ele qual é o legado que ele deixa para o mundo, porque o mundo é um mundo melhor com a atuação dele. Se eu consigo jogar isto dentro do ambiente corporativo, e eu vou dar um exemplo que ocorreu comigo há algum tempo. Eu fui ao Bradesco fazer uma transação e uma gerente PJ me atendeu e daqui a pouco a gerente que não me conhecia, ela perguntou: o que você faz? O que a sua empresa faz e o que você faz? Eu falei: eu vou melhorar, eu vou te explicar como invertendo. Eu vou perguntar o que você faz. E ela disse: bom, o que eu faço? Eu sou gerente PJ. Eu falei: ótimo, isso é o seu cargo. Deixa de lado, essa é uma informação importante. Continua explanando, o que você faz? Eu ajudo as empresas a fazer balanço, balancete, eu consigo identificar aí os churns, né, a fuga do dinheiro, eu consigo identificar inclusive fraude, eu já ajudei empresas a não fecharem. Ótimo, isso é a sua função. Vamos mais na essência, o que você faz? Ela falou: não sei responder mais do que isso. Eu falei: então vamos lá, eu vou responder para você, se você me permite, com todas as informações que você me passou. Você está me dizendo que você ajudou empresas a não fecharem, isso era janeiro.
janeiro de 2015. Eu falei, se nós estamos em janeiro de 2015, eu posso dizer que o que você faz, ou melhor, o que você fez, acabou de fazer, você ajudou talvez centenas de crianças, filhas de funcionários das empresas que você administra a conta dos seus patrões, as contas corporativas, você ajudou talvez centenas de crianças a terem um Natal feliz, um Natal com presente. Você ajudou dezenas ou centenas de trabalhadores a sentirem-se mais plenos em sua vida, porque colocaram uma ceia de Natal para sua família. Você foi uma heroína, mas uma heroína anônima. Com o seu trabalho, graças à sua função, o legado que você deixa para o mundo hoje é saber que centenas de pessoas foram felizes no Natal que acabou de acontecer, mas nenhuma delas vai te agradecer. Nenhuma delas sabe que você existe ou vai vir aqui te dizer muito obrigado, mas se você souber, esse é o teu legado para o mundo. E essa gerente começou a chorar. E ela falou, eu nunca vi o meu trabalho dessa forma. Eu nunca imaginei que eu poderia fazer isso sendo gerente de banco, sendo gerente PJ. Isso é o que você, quando consegue dar um propósito a um funcionário, você consegue gerar um engajamento, porque disse ela, depois que me atendeu, que o dia dela já estava ganho. E eu aqui espero que o dia e a semana, e talvez outros dias tenham sido iguais, mais felizes por conta de que ela agora sabia que ela tinha deixado um legado para o mundo. Então, para o funcionário, é fundamental que ele sinta-se feliz e sinta-se pleno. Inclusive, nós temos um autor chamado Sean Aichor, que ele é professor da Universidade de Harvard. É o professor que ministra o curso de felicidade em Harvard e que tem fila de espera de tanta gente querendo estudar e se aperfeiçoar em felicidade. Como ser feliz? O professor que escreveu o livro O Jeito Harvard de Ser Feliz, ele diz o seguinte, qual é o valor da felicidade? Você não precisa ter sucesso para ser feliz, mas você precisa ser feliz para ter sucesso. Seja lá o que você julgue que é sucesso. Sucesso é um conceito abstrato, diferente para cada um de nós aqui. Sucesso pode ser se dar bem com os filhos, pode ser ganhar muito dinheiro, pode ser fazer fama, depende de cada um. Para você fazer sucesso, felicidade é uma condição necessária. Caso contrário, o sucesso não existe. Existe às vezes riqueza. A pessoa pode ser rica, mas não pode ser bem-sucedida. Existe fama, ela pode ser famosa, mas pode não ser bem-sucedida, porque não há felicidade incorporada àquilo que ela faz. Bom, se eu estou falando aqui da felicidade, eu também tenho que pensar, e aqueles que são desengajados, que geram baixa produtividade para a nossa empresa? E aí? Como é que eu identifico este funcionário? Como é que eu identifico esse colaborador? Alguns sintomas que a Emily Trulove fala, a professora do MIT, alguns dos sintomas que ela identifica, e aí para nós é muito fácil. Gente desengajada a gente percebe fácil. Mas a professora diz o seguinte, os sinais clássicos, letargia, indiferença, apatia, parece até aquela música do Titãs, né? O pulso ainda pulsa, né? Febre, difteria, né? Tosse, coqueluche, enfim. Baixo entusiasmo e um dos pontos que ela destaca, a ausência do senso de propósito. É a pergunta, o que eu estou fazendo aqui? O funcionário que um dia olha para o lado e fala, peraí, o que eu estou fazendo aqui? Ele é a pessoa que menos vai contribuir com a sua empresa. Ele pode ser um ótimo técnico, ele pode ser um ótimo administrador, médico, financista, engenheiro, mas se ele não entender que o que ele faz gera um legado para o mundo, ele entrega apenas o intelecto, ele não põe a paixão e não põe a alma. Então o resultado é aquele da segunda tela que nós vimos. 4 vezes menos engajado, ou melhor, menos produtivo do que um alemão. 1/5 menos de riqueza, 1/5 da riqueza que um americano consegue gerar. Bom, eu gostaria de mostrar para vocês alguns exemplos de empresas que conseguem e conseguiram engajar graças a criar a percepção clara do propósito. E aqui, antes de falar disso, eu recomendo 2 autores para a gente começar a entender mais a fundo o conceito de propósito. O primeiro deles é o Napoleon Hill. O Napoleon Hill, talvez alguns aqui já tenham lido sobre ele, ou lido o livro dele, a pequena Bíblia que ele tem. A versão americana tinha
original tinha 1.128 páginas. Era pequeno o livro, né? O Napoleão Hill, ele depois de pesquisar e entrevistar milhares de pessoas, entre elas os 500 mais ricos dos Estados Unidos, ele formulou, com 20 anos de pesquisa, ele formulou as 16 leis do sucesso. Acreditem, isso ele formulou lá para o ano de 1920, que quando ele terminou a pesquisa dele, lá para 1925 mais ou menos. A primeira lei do sucesso é: tenha um propósito bem definido. A segunda lei do sucesso, que ele identificou que 95% das pessoas de sucesso nos Estados Unidos naquela época faziam era, além de ter um propósito bem definido, traga pessoas com propósito igual para perto. É o que ele chama de mente mestra. Tenha uma mente mestra. Pessoas unidas pelo mesmo ideal para trabalharem juntos pela mesma causa. Mas a interpretação do livro dele diz o seguinte: o propósito focado em si não é um propósito que engaja. O propósito que engaja é focado para fora, focado no outro, num grupo, numa comunidade, num local, aquele que você dá para os outros sem esperar em troca. Muito bem, nós vamos falar aqui de duas empresas. A literatura conta um monte de empresas e nos traz um monte de empresas que conseguem trabalhar com o propósito de forma plena. A gente tem aí a Apple, é um caso clássico, a Starbucks, a Disney, a Procter & Gamble, o exemplo das fraldas Pampers. Para quem aqui tem filho pequeno, saiba que cada fralda que você compra vai um percentual da fralda vendida para pagar vacinas na África para as crianças carentes da África. Então, isso faz parte do engajamento deles e do propósito que a empresa tem. Mas muito bem, nós não vamos falar dessas que a gente encontra no livro do Joy Heyman, chamado Propósito. A gente encontra no livro O Porquê, do Simon Sinek, as abordagens dessas empresas. Eu gostaria de falar de outras duas, Alcoa e Harley Davidson. Alcoa, por conta de um caso que se encontra no livro O Poder do Hábito. Alguém leu O Poder do Hábito? Então sabem do que eu vou falar aqui. E a Harley Davidson também é abordada pelos outros, mas eu tenho prazer em dizer que em 2011, quando a Harley Davidson veio para o Brasil assumir a operação própria, antes ela era terceirizada, quando ela assumiu a operação, eu fui um dos responsáveis por aplicar treinamentos durante um ano para a força de vendas da Harley Davidson. E a Harley é um case de sucesso sobre como aplicar propósito junto aos seus colaboradores, junto aos seus clientes, para engajá-los na sua causa. Então eu vou falar brevemente desses dois casos. Para quem não conhece, esse senhor aqui, o Paul O'Neill, ele foi CEO da Alcoa, e ele que é o personagem central desse case que nós trazemos aqui. De 87 a 2000, ele foi CEO da Alcoa. Por 13 anos, ele liderou essa companhia, que é a principal produtora de alumínio no mundo. A Alcoa, quando ele assumiu, ela tinha um valor de mercado de 3 bilhões e ela conseguia gerar um lucro líquido de 200 milhões de dólares ao ano. Quando ele assumiu a Alcoa, foi feito aquilo que é feito com qualquer CEO de grandes corporações que tem capital aberto, as suas ações são vendidas na bolsa. São convidados os repórteres, os acionistas, para assistir o empossar do presidente, do CEO. E espera-se que ele fale mal do governo, que ele faça uma piada sobre si, que ele fale quanto ele vai cortar de gastos para melhorar o desempenho da empresa. E o senhor Paul O'Neill, quando assumiu, ele fez algo diferente. Ele começa o discurso dele dizendo: o nosso valor maior da empresa são os nossos colaboradores, os nossos funcionários. É inadmissível que mais um único funcionário nosso morra, deixando suas famílias órfãs, seus filhos órfãos, enquanto nós ganhamos dinheiro. A partir de agora, a nossa meta é zerar os acidentes de trabalho, porque nós queremos preservar os nossos funcionários. Foi um alvoroço naquele dia. A Bolsa de Valores indicou queda acentuada da Alcoa. Todo mundo achou que ali era um hippie maluco que queria acabar com a empresa. Onde já se viu dar foco no funcionário? O negócio é dar foco em custos, em produzir mais. Sabe o que ele fez naquele momento? Ele criou uma cultura de propósito, ou melhor, ele pegou um propósito e fez com que o propósito, preservar vidas, se incorporasse à cultura da empresa, transformando da maneira que ele fez e disseminando uma cultura que fortaleceu
os laços do funcionário com a corporação. Para ter uma ideia, 13 anos depois, quando ele saiu da Alcoa, ao invés de ter valor de 3 bilhões, ela valia agora 27 bilhões e meio, quase 10 vezes mais. Ao invés de ter um lucro de 200 milhões, ela agora dava um lucro de quase 1 bilhão e meio de dólares, quase 8 vezes mais. E ele não fez nenhuma grande ação diferente do que eu estou falando. Ele simplesmente valorizou o ser humano. Ele disse, você é importante, sua família é importante. Só que é preciso lembrar uma coisa, propósito. A gente vê hoje algumas empresas escrevendo propósito, colocando em cima da missão, visão e valores. E coloca ali propósito. Propósito é o porquê. Por que você faz o que você faz? Só que o propósito ele não funciona pregado na parede. Ele funciona através de ações. Eu só consigo de fato disseminar o propósito se ele for top-down, de cima para baixo. É preciso que a direção da empresa acredite naquilo e faça com que seus atos passem a ser agora um reflexo daquilo que está na parede. Então, quando ele, o Paul O'Neill, diz o funcionário é a pessoa mais importante, ele criou uma linha de contato direta do funcionário para com ele, em que o funcionário, em qualquer lugar do mundo onde houvesse uma Alcoa, poderia ligar e falar para ele, senhor Dr. Paul O'Neill, senhor Paul O'Neill, acontece o seguinte, aqui temos um problema de insegurança, e ele resolveria aquilo em 24 horas. Ou pelo menos ele daria prosseguimento para resolver. Isso fez com que as pessoas acreditassem mais na empresa e sentissem comprometidas, engajadas. O legado que ele deixa para o mundo, famílias estruturadas, sem o risco, ou com o menor risco, de ter a ausência de um pai de família junto aos seus filhos. O que ele fez foi transformar, isso daqui é um exemplo que nós temos no livro Monge Executivo, que ele fala muito da estrutura comum que nós vemos por aí. A estrutura das empresas, muitas vezes, ela é construída na forma militar, em que o presidente é equivalente ao general, e descendo a graduação, o empregado é o soldado, e o soldado é quem vai para a linha de frente e leva tiro, não é? E o inimigo é o cliente. O que ele propõe? O que a Alcoa propôs e o que o conceito de propósito faz com que a massa de funcionários perceba que a estrutura se inverte. A partir de agora, o cliente é o mais importante, mas depois do cliente é o colaborador. Se eu empoderar o funcionário, se eu empoderar o colaborador dentro de parâmetros bem estabelecidos, é claro que a gente precisa criar aí onde você pode, da onde você pode sair até onde você pode chegar, mas quando eu consigo criar uma autonomia e um empoderamento, ele sente-se dono da empresa. E se não é dono, pelo menos é sócio da empresa. E aí ele consegue, de fato, gerar melhores resultados. O segundo caso que eu falei, o da Harley Davidson. O que a Harley Davidson vende? Moto. É moto, gente. Então eu vou contar uma coisa para vocês. Primeiro treinamento, eu dava um treinamento de 5 dias. 5 dias de treinamento em que a gente contava a história da marca, a gente falava eu falava da onde nasceu, da onde veio, por que veio. Depois nós entrávamos em técnicas de vendas e como encantar o cliente. Depois nós falávamos sobre como vender roupas, como vender acessórios. E falávamos sobre marketing, sobre a visão do marketing da empresa. Primeiros 10 minutos de treinamento. A primeira mensagem era: Harley Davidson não vende motos. Harley Davidson vende uma razão para viver, estilo de vida, liberdade, sensação de aventura, amigos com o mesmo ideal. E guardem isso, o propósito fortalecido é aquele que eu não me vejo sozinho, eu me vejo em grupo, atuando em grupo. Ele vende uma tribo, uma causa, eles vendem um propósito. Curiosidade, a Harley Davidson hoje, ela tem da receita dela, a gente acredita que ela vive de vender motos, não é? E se eu contar para vocês que quase já a metade da receita dela não é de venda de motos, é de venda de roupas, venda de colecionáveis, chaveiro, chapéu, bandana, óculos, capacete, venda de acessórios. As pessoas pagam 20 mil reais para ter uma jaqueta da Harley Davidson, porque acreditam na marca,
porque querem fazer parte da marca. Isso é paixão. É claro que talvez se você trabalhe numa indústria farmacêutica que vende xarope, você talvez não tenha alguém apaixonado pelo xarope que você vende, pela marca de xarope. Mas pode ter alguém ali apaixonado pelo legado que você deixa para o mundo. Porque o mundo é melhor graças à atuação da sua empresa. O que sua empresa faz de diferente, que outras não fazem, e que o mundo é beneficiado com isso. E entenda mundo aquilo que você quiser entender como mundo. Pode ser sua família, pode ser o ambiente corporativo, pode ser a sociedade ao entorno da empresa. Muito bem. Como é que o propósito ele pode ser pesquisado? O autor Joy Heyman, no livro Propósito, ele diz que o propósito, muitas vezes, quando a empresa não sabe qual é, ele precisa voltar na ideia mestra da criação da empresa. A Harley Davidson, quando foi criada, os fundadores dela, eles acreditavam que a moto, que na verdade era uma bicicleta motorizada, ela serviria para diversão. As pessoas deveriam se divertir com aquilo, não só se transportar de um lugar a outro, tanto que o foco deles era corrida no começo. As motos da Harley Davidson eram feitas para correr, para serem resistentes, aguentarem longos percursos e velocidade e corrida. Era essa a proposta inicial. A ponto que no início da empresa, eles paravam a jornada de trabalho e falavam para os funcionários, vamos passear de moto. Porque se você não pudesse se divertir com aquilo que nós produzimos, que sentido faz fazer motos? Eles paravam o trabalho e iam passear. Talvez hoje a gente não consiga fazer isso. Mas eu me lembro uma vez o Washington Oliveto numa entrevista, dizendo que quando ele sentia que o pessoal estava muito pesado, o clima de trabalho estava muito pesado, era a hora dele mandar alguém comprar pizza, era a hora dele ir na padaria comprar um monte de pote de sorvete e vamos comer sorvete. Porque agora é a hora de eu esquecer um pouco da parte técnica e lembrar que aqui tem seres humanos. Vamos nos confraternizar e lembrar do lado humano. Muito bem. Olha que coisa interessante. Vocês sabem qual é a maior temática de tatuagens no mundo? Amor de mãe. As pessoas, o maior índice de tatuagens no mundo é sobre amor de mãe. Eu amo minha mãe, adoro mamãe, coração para mamãe. Qual é o segundo mote de tatuagem mais tatuado no mundo? Harley Davidson. A minha pergunta é, na tua empresa, a tua marca está marcada na pele do teu funcionário? Do teu colaborador? Ele sente que aquilo faz parte da alma dele? Se não sente é porque talvez falte trabalhar o porquê, o propósito. Porque o mundo é melhor com a minha atuação? Porque o mundo é melhor com a minha empresa? Bom, algumas coisas que fazem engajar. Coincidência de valores. Não adianta a gente se iludir acreditando que todo mundo se engaja a uma empresa por conta de um propósito bonito. Precisa ter coincidência de valores. Tem gente que, por mais nobre que seja o propósito da empresa, não vai sentir conexão. Mas é para isso que serve o RH, né? Para a gente conseguir entender quem é a pessoa que nós estamos chamando para dentro da empresa. Diferenciação. Eu vou me sentir engajado quando eu sinto que aqui eu faço algo diferente. Tem uma diferença, tem algo, tem uma cereja no bolo que me faz aqui perceber que aqui nós fazemos melhor. E o fazer melhor também é conceitual. Cada um acha de um jeito o que é melhor para si. Senso de legado, deixar a sua marca. Todos aqui devem conhecer um ditado árabe que diz que quem planta tâmaras não colhe tâmaras. Porque as tamareiras, elas precisavam, no passado, de até 80 anos para dar as primeiras levas de frutos. Então, se eu como tâmaras hoje é porque alguém plantou sem a pretensão de colher, acreditando que aquele era o seu legado para o mundo. É preciso que o funcionário saiba que às vezes coisas que você faz, talvez sejam duras para você, sofridas, mas a pergunta é, alguém vai se beneficiar disso? Você consegue se encantar sabendo que alguém vai se beneficiar disso? Esse é o legado da empresa. Senso de pertencimento. Quando eu sinto que eu faço parte de algo grande, eu me sinto engrandecido. E aqui fica um recado. É por isso que nós vemos torcidas de futebol, às vezes, se juntando para promover brigas. Gangues de jovens se juntando, porque isso é da natureza humana. O ser humano precisa de um propósito.
Quando ele não acha um bom, ele acha qualquer coisa. Sem desmerecer torcida de futebol, sem desmerecer grupos que se formam, mas o ser humano ele precisa sentir-se pertencente a um grupo. Nós temos instinto de manada. Isso é da biologia. Então, quando eu dou um propósito, eu falo, agregue-se a ele, engaje-se nele e veja qual é o legado. Se eu der um bom propósito, eu tenho mais pessoas seguindo esse bom propósito. Fazer a diferença. Quando você pensa em tornar o mundo melhor, seja lá o que é melhor para você. Pode ser um mundo mais honesto, mais justo, mais limpo, mais bonito. Cada um vai encontrar aquilo que coincide com seus valores e com suas crenças. A Harley Davidson conseguiu fazer tudo isso. Mas o fato é, isso só vai funcionar se, número 1, eu identificar qual é o propósito. Número 2, eu conseguir responder por que o mundo é o melhor com ele. Número 3, conforme o livro Feitas para Durar, onde falam de grandes empresas que perduram com o tempo, eu preciso comunicar a visão, o propósito, a missão e os valores da empresa. Se eu não deixar claro e não fazer endomarketing com frequência, o meu time não sabe do que eu estou falando. Eu preciso disseminar a cultura com princípios básicos. Crie padrões, crie normas e as siga. E faça valer essas normas. E cultive líderes em todos os níveis. As empresas estão cansadas de chefes. Elas precisam de líderes. Elas precisam de pessoas que inspirem. Aqui são alguns números que mostram empresas de cultura fraca. O número de erros gerados e percebidos chega a 7,2% do total de atividades exercidas. Numa empresa de cultura forte, e entenda, cultura forte, geralmente você tem um propósito definido e você tem pessoas engajadas. Os erros são só de 3,9% das ações. É uma diferença de 46%. Isso foi trazido na revista Você RH, de novembro de 2015. O número de clientes que encontram erros em culturas fracas, 1,57% dos clientes identificam erros. Na cultura forte, só 0,4%. Uma diferença de 75%. Tudo isso, gente, é dinheiro que fica no caixa. Toda vez que eu erro menos e que o cliente reclama menos, eu tenho mais dinheiro no caixa. Números de erros graves em culturas fracas, 1% aproximadamente de erros acontecem. Em cultura forte, 0,26%. De novo, uma diferença de 75%. Trabalhar com propósito, com cultura e percepção de legado, dá resultado econômico. Esse é um indicador que nos mostra o seguinte: cada vez que eu aumento o percentual de engajamento da empresa em 1%, para uma empresa que teve receita operacional de 750 milhões, eu aumento 20 milhões o resultado operacional dela. Se eu aumento o engajamento em 5%, eu melhoro 102 milhões. Se eu aumento em 10% o engajamento, não é muita coisa. Eu aumento em 204 milhões. É exponencial o crescimento do resultado do engajamento do funcionário. Eu não vou falar disso, mas existe uma metodologia da Gallup que consegue identificar o engajamento dos funcionários. Ela é feita através de 12 perguntas que geram um indicador. Aqui é só para a gente saber que existe. Eu tenho como identificar engajamento. E para a gente fechar esse nosso momento, se você não tem um propósito pessoal, filosoficamente você está morto. Isso é uma frase do professor Luiz Antônio Marins. Se você não tem um propósito na empresa, economicamente você está prejudicado, porque sua empresa não está ganhando aquilo que poderia ganhar. Lembrando, o sarrafo está cada vez mais alto. Agora é a hora da gente dar a grande virada e trabalhar uma questão humana junto aos nossos colaboradores, a questão do propósito. Por quê? É tarde demais para sermos pessimistas nesse ponto de vista. Muito obrigado pela atenção de vocês. E se alguém depois quiser conhecer o nosso trabalho, focado em propósito, legado e engajamento, nós estamos com o stand da HighMind aqui neste corredor. Quem quiser pode ir lá tomar um café com a gente.
Muito obrigado, pessoal.